E aí, galera, tudo certo? Então, faz tempo que eu não gravo o vídeo do TCC. Nossa, meu olho tá coçando bastante, acho que eu tô com alergia. E assim, eu tô nos últimos detalhes, últimos cálculos do coeficiente de endogamia, é, pra, pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar e... Nossa, eu tô com sono. E eu tô fazendo os últimos cálculos para depois começar a escrever. O professor já me passou um artigo que eu vou começar a ler essa semana aí. No máximo, eu tenho que estar até final de abril. Eu tenho que estar com a introdução, o objetivo já feitos, assim, né? Já certos. E os dados também tudo ok. Então, eu tô terminando os dados e eu acho que depois é só isso. Eu vou mandar pro professor hoje, e daí ele vai me responder provavelmente segunda-feira, se tá tudo certo. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu tô fazendo. Eu não vou mostrar os dados da propriedade, os nomes. Eu vou mostrar as letras aqui, porque só eu sei as letras que eu coloquei pra cada animal. Então, vocês vão ver mais ou menos o que eu tô fazendo, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Aqui é uma tabela que tem para a gente descobrir o parentesco entre esses animais. Cada letrinha aqui é um animal. Então, a gente faz a tabela com as mesmas linhas e as mesmas quantidades de coluna. Aí, a gente tem aqui que o A com o A é como se fosse ele e ele. Então, ele tem que ser um. Aí, aqui temos outro animal, outro animal, outro animal. E aqui, ó, esse BH é filho do A com a BG, que é essa aqui. Esse zero é porque a gente não sabe quem que são os pais dela, então tem que ser zero. Aí aqui, qual que é a relação que a gente tem do BH com o A? O A é pai do BH, então é 0,5, né? A mesma coisa com o BI. O A é pai do BI, então é 0,5. O BG é um outro macho que eles utilizaram na propriedade, só que a gente também não sabe o pai e a mãe, então eles não têm relação com o A, então é 0. Com nenhum deles praticamente, só com a filha dele, que é a BK, que é a filha do BI, que é essa aqui, com o BJ. Então, a relação da BK com o A, ela é neta dele, então é 0,25. E assim vai indo. Eu fiz até uma ajudinha aqui, ó. Ó, pai e filha é 0,5, irmão completo é 0,5, avô neto é 0,25, tio sobrinho é 0,25, bisavô e bisneto é 0,125, primos também, meus irmãos é 0,25. Pra facilitar a minha vida aqui, né? Que daí eu só vou fazendo a tabela e daí a gente vai descobrir. Ah, eu quero saber, qual que é a relação do BK com a BI. Aí a gente vê aqui na tabela 0,5. Então elas têm 0,5 de parentesco, entendeu? É mais ou menos isso que eu tô fazendo. Essa parte é um pouquinho assim trabalhosinha, porque você tem que ficar, é vovô, vó, tudo, pai, mãe, tem que ficar colocando, mas são mais alguns só, bem pouquinho, que daí eu já termino, já mando pra ele. E eu acho que a parte mais chata do TCC vai ser escrever, com certeza, porque as partes de dados é a mais legalzinha, assim, que você vai mexendo, vai fazendo as coisas. Mas acho que a parte de escrever vai ser um pouco mais chata, mas quando eu for começar a escrever, eu filmo pra vocês mais ou menos como que tem que ser, porque eu vou pegar uns artigos aí, porque o meu TCC é em forma de artigo, tá? Pode ser artigo, não precisa ser aquela dissertação enorme. Então eu vou pegar uns artigos aí dos meus amigos que eles já apresentaram, vou dar uma olhada e vou fazer pauta por pauta, porque eu gosto de fazer assim. Primeiro eu faço a estrutura do trabalho, né? A introdução, o resumo, aí a introdução, aí o objetivo, aí material e métodos. Então essas coisas assim, eu gosto de fazer a estrutura primeiro, aí que cada coisa vai ter. Na introdução vai ter que ter sobre esse assunto. Aí depois eu discorro. No objetivo tem que estar escrito mais ou menos assim. No materiais e métodos, no material e métodos tem que ter tal essa coisa, como eu fiz assim, 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 assim. Porque daí eu sei o que tem que ter na estrutura do trabalho, né? Então, quando eu fizer isso, eu vou fazer mais ou menos uma estrutura definida do trabalho. E daí eu vou mandar pro professor e ver se ele quer que eu acrescente alguma coisa ou não. Aí daí depois eu vou começar a escrever. Eu acho que eu vou fazer mais ou menos isso, tá? E aí, gente,
Não fiquem loucos, eu raspei meu cabelo mesmo. Quem me segue no Instagram já sabe, já raspei alguns dias atrás já. Sou louca, né? Louca do cabelo, adoro cortar, adoro fazer coisas novas. Então, gente, eu tô aqui escrevendo meu TCC, estou assim, travada, porque às vezes dá sabe, um bloqueio e você não consegue mais. Mas eu tô indo, lendo mais artigo pra ver se vem uma inspiração. Aí, assim, Então, eu vou mostrar mais ou menos, vou falar mais ou menos como eu vou fazer o meu... Que é um artigo, na verdade, né, o TCC. Eu tô fazendo a introdução por enquanto. Aí tem aqui o título, aí o nome do aluno, o nome do professor, do orientador, né? Aí depois o curso do aluno e tal. É isso que você tem que escrever lá no comecinho, lá, assim, né? Eu vou mostrar, eu vou virar a câmera depois e mostro pra vocês. Aí tem professor, todos os dados do professor. Aí o e-mail do aluno. Aí depois, quando você vai escrever, você faz o resumo. O resumo é a última coisa que você escreve do artigo. Por quê? Porque é o resumo de tudo. Então você já tem que ter escrito tudo, saber tudo para você poder escrever o resumo. Então vai ter o resumo, vão ter as palavras-chave, aí vai ter o resumo e as palavras-chave em inglês. É só isso que vai ter em inglês, o resto não tem nada em inglês, tá? E aí depois tem a introdução, que daí eu coloquei alguns tópicos aqui, a propriedade, coeficiente de endogamia, intervalo entre partos, eficiência reprodutiva, idade do primeiro parto. Tudo isso que eu preciso falar na introdução eu coloquei mais ou menos para eu seguir uma ordem ali, né? E daí depois tem o objetivo, aí depois tem o material e métodos, que daí você escreve como eu fiz as coisas, né? O que eu usei. Ah, para calcular a eficiência reprodutiva eu fiz uma fórmula. Para calcular o coeficiente de endogamia, eu fiz a árvore genealógica dos animais, e daí depois eu fiz os cálculos de paternidade, né? Para ver quantos animais são parentados entre si. E aí depois tem o resultado de discussão, e aí depois tem a conclusão e referências. Né? Então, as referências, quando eu tô escrevendo o artigo, eu não coloco geralmente porque aqui eu tenho alguns artigos já selecionados aqui. Então, geralmente eu não coloco já o nome do artigo e o ano, sabe? Eu escrevo assim, por exemplo, artigo que o professor me mandou. Aí, artigo sobre idade, nananã. Aí eu vou colocando isso para depois eu pegar e arrumar toda a ordem do artigo. Aí eu pego e coloco certinho as referências. Então, arrumar o artigo é a última coisa que eu faço. Eu vou escrevendo e vou escrevendo. Então, assim, que nem eu vou fazer, assim, eu abri um Word para a estrutura do trabalho. Ponto. Isso vai ser. Esse que eu falei pra vocês é uma coisa. Aí eu abri o outro Word pra fazer a introdução. Aí quando eu for falar de objetivo, material e método, vai ser outro Word, entendeu? Pra ficar tudo certo, assim, sabe? Pra não ficar tudo muito junto, porque daí a visão fica meio complicada. Então, eu gosto de ter tudo bem claro, né, pra eu ler, pra eu ver e ficar tudo certo. Então, eu vou fazer a introdução, vou terminar a introdução e o objetivo, o objetivo é uma linha, geralmente, 2, 3 no máximo. E aí eu vou mandar pro professor, eu já mandei os dados, ele não me mandou ainda para responder, né? Não me respondeu ainda. E aí eu vou pegar e mandar para ele essa introdução, para ele ver se é isso, mais ou menos, se tem que acrescentar alguma coisa. Geralmente eles falam, né, para acrescentar alguma coisa. E aí eu vou mandar para ele, aí eu começo a escrever material e métodos. E tem outra coisa também, gente, eu não tô gravando vídeo porque geralmente eu tô muito cansada e também falta de assunto. Então, se vocês quiserem saber mais coisas, me perguntem. E também, dia 31, quando acabar meu estágio, eu vou estar já em Floripa. Eu vou para Florianópolis, porque o meu TCC vai ser apresentado dia 18, na semana do dia 18. Então, eu vou apresentar mais ou menos ali. E aí, eu já vou ficar em Floripa. Esse mês de junho todo, eu vou ficar em Floripa. E aí, depois, em julho, eu volto pra cá já formada pra procurar emprego. Tá bom? Então é isso. Eu vou aos poucos falando pra vocês as coisas que eu vou escrevendo e tal. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês a estrutura do trabalho, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Vai ser o título, né?
E daí no título vai ter o nome do aluno, o nome do professor orientador. Aí os dados do aluno, né, a gente coloca embaixo, e o do professor. Aí vai ter o e-mail do aluno. Aí depois o resumo, palavra-chave, o resumo e a palavra-chave em inglês, a introdução, o objetivo, material e métodos, isso aí. É assim que eu montei, né? Aqui tá, e daí aqui tá a minha introdução. Que eu estou escrevendo que tá difícil o negócio. Então tá, gente.